resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Existe uma mentira silenciosa que destrói mais hábitos do que a falta de motivação. É a crença de que você precisa ser perfeita. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Continuamos estudando o livro Hábitos Atômicos de James Clear. Estamos na quarta e última lei de mudança do comportamento que se chama Torne o Hábito Satisfatório. E dentro da quarta lei, nós estamos no capítulo de número 16. O capítulo 16 foi dividido em 3 partes. Já fizemos o estudo da parte de número 1 e hoje nós seguimos para a parte 2 do capítulo 16 de Hábitos Atômicos, ok? Então estamos todos na mesma página. Bom, nessa parte do capítulo 16, o James Clear, ele vai revelar uma verdade que pode aliviar anos de culpa, frustração e autossabotagem que a gente está carregando, ok? Então vamos para a leitura para a gente entender que verdade é essa que vai tanto nos aliviar. Depois eu vou pegar o coração desse texto, gerar uma ferramenta de transformação para você aplicar na sua vida real, tá? Assim que você terminar de assistir essa aula, ok? Então vamos para a leitura. O capítulo 16 se chama Como Manter os Bons Hábitos Todos os Dias, né? A gente tem que concordar que é difícil, né? Então vamos prestar atenção no capítulo porque ele tem muita coisa boa para ensinar pra gente. Então a gente tinha lido na primeira parte do capítulo 16 sobre o benefício 1 e o benefício número 2, ok? Perdão. Que são os benefícios das mudanças que as leis do comportamento trazem. Então o benefício número 1 nós estudamos é que o rastreamento de hábitos, ele é claro. O benefício número 2, o rastreamento de hábitos é atraente, né? Referentes à primeira e à segunda leis da mudança de comportamento. E hoje a gente vai estudar o benefício de número 3. O rastreamento de hábitos é satisfatório, que remete diretamente à quarta lei da mudança de comportamento, ok? Então vamos lá. Esse é o benefício mais crucial de todos. O rastreamento pode se tornar a sua própria forma de recompensa. É satisfatório riscar um item de sua lista de afazeres, concluir uma série da ficha de treino ou marcar um X no calendário. É bom ver os seus resultados crescerem, o tamanho do seu portfólio de investimentos, a extensão do manuscrito do seu livro. E se a sensação for agradável, você tem mais chances de seguir em frente. O rastreamento de hábitos também ajuda a se concentrar na meta. Você está focado no processo e não no resultado. Você não está obcecado em conquistar um abdômen sarado. Está apenas tentando manter a corrente viva e se tornar o tipo de pessoa que não perde os treinos. Em resumo, o rastreamento de hábitos, primeiro, cria uma sugestão visual que lhe lembra de agir. Segundo, é inerentemente motivador porque você vê o progresso que está fazendo e não quer perdê-lo. E terceiro, se sente satisfeito sempre que registra mais uma ocorrência do seu hábito. Além disso, o rastreamento de hábitos fornece uma prova visual que endossa o tipo de pessoa que você deseja se tornar, o que é uma forma prazerosa de gratificação imediata e intrínseca. Você pode estar se perguntando, se o rastreamento de hábitos é tão útil, por que esperei tanto para falar dele? Apesar de todos os benefícios, esperei até agora por uma simples razão. Muitas pessoas resistem à ideia de rastreamento e medição. Pode parecer complicado porque é preciso criar 2 hábitos. O hábito que está tentando construir e o de rastreá-lo.
Contar calorias parece mais um transtorno quando você já tem dificuldade em seguir uma dieta. Anotar todas as ligações de vendas parece entediante quando se tem trabalho a fazer. Parece mais fácil dizer vou comer menos, me esforçarei mais ou me lembrarei de fazer isto. As pessoas inevitavelmente me dizem coisas como tenho um diário de decisão, mas gostaria de usá-lo mais. Ou registrei meus treinos por uma semana, mas depois parei. Já estive nessa situação. Certa vez eu fiz um diário de alimentação para rastrear as calorias ingeridas. Consegui fazer isso por uma refeição e depois desisti. O rastreamento não é para todos e não há necessidade de medir todos os aspectos de sua vida. Mas quase qualquer um se beneficia dele de alguma forma, mesmo que temporariamente. O que podemos fazer para facilitar o rastreamento? Primeiro, sempre que possível, a medição deve ser automatizada. Você provavelmente ficará surpreso com o quanto de sua vida já rastreia sem perceber. A fatura do seu cartão de crédito registra a frequência com que você sai para comer. Seu Fitbit registra quantos passos dá e quanto tempo dorme. Seu calendário registra quantos novos lugares visita a cada ano. Quando descobrir onde obter os dados, adicione uma nota a seu calendário para analisá-los a cada semana ou a cada mês, o que é mais prático do que rastreá-los todos os dias. Em segundo lugar, o rastreamento manual deve ser limitado aos seus hábitos mais importantes. É melhor rastrear consistentemente um hábito do que esporadicamente 10 hábitos. Finalmente, registre cada medida imediatamente após o hábito. A conclusão do comportamento é o estímulo para anotá-lo. Essa abordagem permite combinar o método do empilhamento de hábitos, mencionado no capítulo 5, e o rastreamento de hábitos. Então, a gente, relembrando, tem a fórmula do empilhamento de hábitos somada ao rastreamento de hábitos. Qual é? Depois de realizar o hábito atual que eu faço, normalmente, eu irei rastrear o meu hábito, ok? Depois que desligar o telefone de uma ligação de vendas, vou mover um clipe de papel. O livro dando exemplos, tá? Para ficar mais fácil para a gente entender. Depois que terminar cada série da academia, registrarei em meu diário de treino. Depois de colocar meu prato na lava-louças, anotarei o que eu comi. Essas táticas facilitam o rastreamento dos seus hábitos. Mesmo que não seja o tipo de pessoa que gosta de registrar comportamentos, acredito que achará algumas semanas de medições muito perspicaz. É sempre interessante ver como você realmente gasta seu tempo. Vale lembrar, cada corrente de hábito termina em algum momento. E mais importante do que qualquer medição única é ter um bom plano para quando seus hábitos saírem dos trilhos. O próximo título agora é Como se recuperar rapidamente ao quebrar os hábitos. Não importa o quanto você seja coerente com seus hábitos, é inevitável que a vida o faça quebrá-los em algum momento. Não existe perfeição. Em pouco tempo, uma emergência surgirá. Você fica doente, precisa viajar a trabalho ou sua família precisa de um pouco mais de seu tempo. Sempre que isso acontece comigo, tento me lembrar de uma regra simples. Nunca quebre um hábito 2 vezes. Se eu quebrar o hábito por um dia, eu tento retomá-lo o mais rápido possível. Faltar a um treino acontece, mas não vou perder 2 treinos em seguida.
Talvez eu coma uma pizza inteira, mas continuarei com a alimentação saudável. Não posso ser perfeito, mas posso evitar um segundo lapso. Assim que uma corrente é quebrada, eu começo uma nova corrente. O primeiro erro nunca é o que leva tudo por água abaixo. É a espiral de erros repetidos que se segue. Quebrar um hábito uma vez é um acidente. 2 vezes é o começo de um novo hábito. Essa é uma característica que distingue vencedores de perdedores. Qualquer pessoa pode ter um desempenho ruim, um treino ruim ou um dia ruim no trabalho. Mas quando as pessoas de sucesso falham, elas se recuperam rapidamente. A quebra de um hábito não importa se a recuperação for rápida. Acho esse princípio tão importante que faço questão de observá-lo, mesmo que não consiga executar o hábito tão bem ou tanto quanto gostaria. Muitas vezes caímos em um ciclo de tudo ou nada com os nossos hábitos. O problema não é escorregar, é pensar que se não puder fazer algo com perfeição é melhor nem fazer. Você não percebe o quanto é valioso simplesmente estar presente nos seus dias ruins ou ocupados. Os dias perdidos o prejudicam mais do que os de sucesso o ajudam. Se começar com R$100, um ganho de 50% levará a R$150. Mas só precisa de uma perda de 33% para levá-lo de volta a R$100. Em outras palavras, evitar uma perda de 33% é tão valioso quanto alcançar um ganho de 50%. Como diz Charlie Munger, a primeira regra dos juros compostos: nunca interrompa o fluxo desnecessariamente. Então, a segunda parte do capítulo 16 termina aqui. Deixa eu só confirmar. Isso, exatamente. E aí, na próxima aula, a gente vai terminar o capítulo 16. Mas você vê quanta coisa, assim, quanta virada de chave, quanto bingo teve só nessa parte do capítulo 16, né? Então, é o que eu digo, esse livro, ele é muito bom, tá? Vamos agora esmiuçar, né, traduzir, transformar isso numa ferramenta para a sua vida. Isso tudo que foi lido, tá? Vamos lá. O problema, gente, não é errar, ok? O problema é desistir depois do primeiro erro. É isso que o livro está falando para vocês, né? Pensa nisso, pensa aqui comigo. Você decide se alimentar melhor. Tudo vai bem durante alguns dias, mas então surge um aniversário, uma festa, um final de semana diferente, e aí você sai do plano, ok? É isso que acontece, né? Você decide treinar regularmente, mas um dia você acorda cansada, ou surge um compromisso inesperado, aí você falta. Não é assim que acontece? É a vida real acontecendo, gente. Você decide ler, eu vou ler todos os dias, mas uma semana mais corrida aparece. Aí você perde o ritmo. E aí o que normalmente acontece depois disso aí tudo que eu falei? A sua mente começa a te dizer o seguinte: eu já estraguei tudo. Agora tanto faz. Se eu fizer, se eu não fizer, eu vou começar de novo só na próxima semana. Não é isso, gente, que a mente fala, né? Mas é exatamente nesse momento que a maioria das pessoas abandona a transformação. Não porque elas falharam, mas não é por isso que elas abandonam a transformação. É porque elas transformaram uma única falha momentânea numa identidade permanente. A minha identidade é essa, eu falho, ok? Bingo de milhões aqui, tá? O James Clear vai apresentar uma regra muito simples que pode mudar completamente a vida de vocês, gente. Ele fala: nunca quebre um hábito 2 vezes seguidas. Você perdeu um dia, ok, já aconteceu, volta no próximo.
Você perdeu um treino, ok, aconteceu. Amanhã você treina. Você comeu alguma coisa muito fora do planejado, ok, já comeu. Faz a próxima refeição corretamente. Você faltou a leitura, aquele dia você não leu nada, ok, já foi, já passou. Hoje você vai ler, ok? Por quê? Porque o primeiro erro raramente vai ser aquele erro que vai destruir os seus resultados. O que vai destruir os seus resultados é a repetição do erro. Bingo! Então, um deslize é um evento. Agora, desistir, a desistência é uma decisão, né? E tem uma enorme diferença entre os dois. A maioria das pessoas acredita que o sucesso só pertence aos perfeitos. Gente, isso não é verdade, a verdade é outra. A verdade é que o sucesso, ele pertence aos que conseguem retornar para o hábito rapidamente. Caiu, levantou. O sucesso pertence a essas pessoas, tá? Porque elas caem, ok? Pessoas bem-sucedidas também erram, vocês sabiam disso? Pessoas bem-sucedidas também perdem dias, também falham, também saem do plano, tá? A diferença é que elas não transformam um erro num estilo de vida. Elas voltam, elas sempre voltam. E é exatamente isso que fortalece a identidade delas. Porque identidade não é construída por perfeição, já falei isso aqui milhões de vezes. Identidade é construída pela consistência, ok? O James Clear também vai mostrar outra coisa muito interessante. Muitas vezes a gente acredita que o problema é perder um dia, né? Mas perder um dia quase nunca vai mudar sua vida. O perigo está em perder o segundo dia, depois o terceiro, depois o quarto, porque aí quando a gente percebe, aquele hábito que a gente estava construindo desapareceu. É por isso que quando a corrente quebra, o foco não pode ser a culpa. Porque se você focar na culpa, você desiste. O foco deve ser na recuperação, ok? Então, o objetivo não é nunca cair, porque isso seria a perfeição e ninguém é perfeito. Então, o objetivo, gente, é levantar rapidamente. Bingo de milhões aqui, tá? E dentro disso tem uma lição extremamente poderosa. Você não precisa vencer todos os dias, porque afinal de contas você não é perfeita. Você só precisa evitar abandonar o jogo. Tem que continuar. Pensa aqui comigo. Se você está construindo uma nova identidade para você, cada retorno importa, cada recomeço importa. Cada vez que você escolhe continuar, mesmo estando ruim, estando difícil, tendo não feito um dia anterior, você fortalece a pessoa que você está desejando se tornar, ok? E também tem uma outra armadilha que o James Clear destaca nesse capítulo, que é aquela mentalidade do tudo ou nada, né? Então, muitas pessoas pensam assim, se eu não posso fazer 1 hora de exercício, eu não vou fazer nenhum. Se eu não posso estudar 2 horas, eu não vou estudar nada hoje. Se eu não posso fazer isso perfeitamente, eu nem começo. É ou não é assim, gente, que vocês pensam? Gente, isso é uma armadilha, ok? Porque algo pequeno feito sempre vale mais do que nada, não é? Uma página lida é melhor que nenhuma. 5 minutos de caminhada é melhor que nenhum. Uma ligação realizada melhor que nenhuma. Uma tarefinha concluída melhor do que 0 tarefinhas concluídas, ok? Tudo isso ajuda a manter a sua identidade viva. A consistência, mesmo sendo imperfeita, ela sempre vence a perfeição que acontece só ocasionalmente. Outro bingo de milhões aqui. E aí o próprio livro usa esse exemplo. Hábitos são juros compostos. E juros compostos precisam de continuidade para crescer, ok?
Pensa aqui comigo, em qual área da sua vida que você abandonou um hábito depois de um único erro? E qual hábito que você precisa retomar imediatamente? Você costuma cair na mentalidade do tudo ou nada? O que você poderia fazer hoje, mesmo que de forma pequena, para voltar para o caminho? Porque o verdadeiro fracasso, vou repetir, não é cair, ok? O verdadeiro fracasso é parar de voltar, é não levantar. E é exatamente isso que nós trabalhamos na Cartilha Mente de Ouro. O fortalecimento emocional para você ter consistência. Porque a prosperidade, ela não vai pertencer só a quem é perfeito, até porque nem existe, né, essa pessoa. A prosperidade, ela pertence àquelas pessoas que decidem continuar, ok? Na Cartilha Mente de Ouro eu te ensino como que você vence essa autossabotagem após errar, como que você desenvolve uma disciplina emocional, como que você abandona essa mentalidade do tudo ou nada, como que você fortalece essa identidade todo dia e como que você cria hábitos sustentáveis para ter prosperidade, para ter abundância, para ter crescimento. E junto da cartilha você recebe o bônus Cofre Dourado da Prosperidade, que tem exercícios práticos para fortalecer diariamente a sua mentalidade de expansão. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, ok? Agora escreve para mim nos comentários qual hábito que você decide retomar hoje, sem esperar a próxima segunda-feira. Eu começo de novo segunda-feira. Não, começa hoje. É beber mais água? Bebe água hoje. Ok? Você já sabe, aqui é o Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real. Aqui você não aprende apenas a criar hábitos, aqui você aprende a voltar para eles, tá? Porque a transformação, ela não acontece só quando dá tudo certo. A transformação, ela acontece quando você continua mesmo depois de errar. E aí, quando você aprende a retornar, você fortalece a sua identidade, fortalece a sua confiança, e aí você fortalece os seus resultados e consegue construir uma vida realmente extraordinária através de pequenas escolhas repetidas. Ok? O segredo, gente, não é nunca falhar, ok? O segredo é nunca permitir que uma falha se transforme em desistência. Por isso que aqui você está aprendendo comigo que a consistência não é perfeição. Consistência é retorno. Porque toda pessoa de sucesso erra, só que poucas aprendem a voltar rapidamente. E aí, quando você domina essa habilidade, nenhum erro vai ser forte o suficiente para impedir a sua transformação. Ok? Como sempre, eu te lembro no final da nossa aula que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. E é para isso que eu tô aqui, para ler essa página para você. Ok? Então já se inscreve no Clube da Mente de Ouro, ativa o sininho das notificações, curte esse vídeo, responde as perguntas que eu fiz para você, comenta aqui nos comentários, manda essa aula para uma pessoa que você sabe que quando ela ouvir essa aula vai fazer diferença na vida dela. E continua comigo, porque na última parte do capítulo 16, nós vamos descobrir um outro princípio poderoso para construir hábitos que realmente duram. Um beijo grande no coração de vocês.